Bora lá então, meu povo. Boa noite, então, a todos oficialmente agora, iniciando a nossa formação hoje de HTPC. Eu quero agradecer, né, a oportunidade da gente poder conversar de novo. Infelizmente, nós não conseguimos estar presencialmente, foi muito bom o nosso encontro. E hoje foi impossível, né? A gente está junto até por conta de agenda e tudo mais. Mas não faltarão oportunidades da gente poder estar juntinho, né? Hoje nós vamos continuar a nossa conversa que nós iniciamos naquele encontro presencial em que a gente discutiu um pouquinho e refletiu um pouquinho sobre o que é a moral. Para a gente começar, como a gente está longe, não dá para a gente fazer um check-in, né? Eu quero começar a nossa conversa propondo uma reflexão a partir de um vídeo. Então, eu quero que vocês que estão presentes hoje aqui no nosso HTPC prestem bastante atenção nesse vídeo. É um vídeo curtinho, é uma animação. Eu queria que vocês olhassem para o vídeo pensando quais são as relações das situações que vocês vão assistir nessa animação com o desenvolvimento moral, posto aquilo que a gente já conversou semana passada, 2 semanas atrás, né? Acho que faz 2 semanas que nós nos vimos, estou meio perdido no tempo, com aquilo que o vídeo vai trazer para nós. E depois a gente volta a conversar. Pode ser? E se alguém quiser perguntar alguma coisa depois do vídeo, em algum momento da formação, se alguém quiser falar, é só levantar a mão e aí a gente vai dialogando, a gente vai conversando, a gente para, a gente retoma, para que fique bom para vocês e para que fique bom também para mim aqui, porque eu estou distante, eu não sou muito bom de fazer formação assim à distância, não. Não tenho essa prática que a Bruna tem. Tiago, esse aqui é um teste para ver se você arrasa no remoto, assim como você arrasa no presencial, entendeu? Para ver a sua versatilidade, ver todo o seu potencial. É sobre isso. Então, eu, como estudo socialização, eu dou muita importância para as relações presenciais. Então, eu já adianto que não é meu forte a, a distância. Mas a gente vai conversar aqui. Acho que vai ser importante a gente ter esse momento para a gente refletir um pouquinho. E hoje nós vamos falar do desenvolvimento moral na perspectiva de Piaget. Então vamos lá assistir esse vídeo rapidinho, essa animação, e depois quero que vocês assistam com um olhar voltado aí para o desenvolvimento moral e o que vocês conseguem enxergar e entender de tudo que vocês vão ver. Tita, sem som. Começou com som.
Pronto. E aí, gente, alguém já conhecia esse vídeo? Mila, tudo bem? Tá com a cara? E aí, atravessou alguém esse vídeo? Alguém quer comentar? Gostaria de ouvir vocês também. Acho que a Shirley quer falar. Ai, eu já tinha visto esse vídeo aí. Eu acho que a mensagem que eu peguei, assim, quando a gente tenta modificar o outro, o quanto isso vai se perdendo, né? Porque o menino, ele gostava muito de fazer os desenhos, né?
E aí ele foi meio que doutrinado pela professora, o pai também achava que ele tinha que fazer as coisas que eram pedidas para ele fazer, e ele acabou fazendo. Só que isso foi tirando a alegria dele também, né? E, consequentemente, não foi mais passando aquela energia que o pai precisava, que vinha do filho, né? Então, quando ele percebeu isso, ele passava lá e via o músico, e chegou uma hora que o músico não estava mais, né? Então, assim, o que eu pensei, o quanto a gente tenta modificar o outro, quanto isso, de fato, modifica o outro às vezes, né? Acho que é mais ou menos isso. Isso, eu acho que você quer trazer também essa questão do lugar, como o outro enxerga o mundo, né? Como o pai enxergava o mundo e como a criança enxergava o mundo. Alguém mais quer contribuir? Qual a relação desse vídeo com o desenvolvimento moral? Nossa, tem um monte de coisa, nós não vamos conseguir discutir todas. A Silvia levantou a mão lá. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é a falta de cor, né? Em tudo. Quem tinha um pouquinho de cor ainda era o pai, que de vez em quando ficava azulzinho, porque via uma motivação no filho. E o menininho, que tem a cor, quase apagou num determinado momento, em algumas situações. Mas se você, tirando a figura dos dois, ao redor, tudo está sem cor, sem motivação. Eu acho legal isso que a Silvia trouxe. Na escola. Isso. Eu acho legal essa fala que a Silvia trouxe para nós, porque esse momento em que o pai fica mais colorido, né, e o resto perde a cor, será que a gente não pode pensar um pouquinho na afetividade? Então, o que move os nossos movimentos humanos, né, enquanto seres humanos, é o que nos atravessa, é a afetividade. Então, portanto, quando a gente assiste um filme que nos toca de alguma forma, quando nós ouvimos uma música, quando nós comemos uma comida que gostamos, isso tudo é gerado em nós, é desenvolvido em nós, em detrimento das nossas experiências, das nossas relações. Como eu conheço o amor? Praticando o amor. E o que é o amor? O amor tem muitas formas, né? Todas as formas de amar são possíveis. Então, quando a gente pensa nesse movimento, acho que isso que a Silvia traz, é importante a gente pensar que o que move todo esse motor humano, o combustível de tudo isso, nós discutimos isso no nosso último encontro, é a afetividade. Então, é o porquê eu decido tomar essa ação, porquê eu decido ser professor, porquê eu escolho essa metodologia e não escolho a outra. Tem alguém mais que levantou a mão que quer falar? Acho que é a Bruna. Eu já tinha assistido, só que eu tinha esquecido desse vídeo. E no meio eu achei ele bem triste. Quando o menininho começou a entregar lá, tipo, e saindo triste da escola. E daí eu lembrei que eu já tinha assistido pelo final. Mas eu fui muito remetida a duas coisas. Uma é aquele texto, o menino, a flor do menino, não sei se vocês conhecem, depois eu posso pôr lá no grupo da alfabetização, que para mim tem tudo a ver com esse vídeo. E em segundo, me lembrou do que a gente discutiu com a Patrícia, na dinâmica sobre aprendizagem cooperativa, da galinha, da águia e do alpinista. Me lembrou muito. E eu, por causa do alpinista, eu pensei no pai ali na praça, fingindo tocar o violino, sendo alpinista, porque ele começou a atingir os demais ali, tudo patéticos, né? Todos patéticos, mas eles começaram a tal. E eu me vi como menino, mas não enquanto estudante, como professora, né? Porque a gente sai da faculdade com aquele ânimo, querendo florear, pintar, desenhar, fazer metodologia ativa e tal. E no decorrer das relações, principalmente trabalhando em redes municipais ou particulares,
em que não conversam essa mesma linguagem que a gente tem na faculdade e tal, a gente é taxada lá, recém-formada, né, e tal. Então, o desafio meu, Bruna, era manter, e é hoje ainda. E agora, como professora docente também. Porque eu me vejo naquela vibe daquele menino, estando na faculdade. E eu vejo professores olhando para mim, colegas, né? E tipo assim, não, cadê o A embaixo do A ali e o B embaixo do B? E eu querendo fazer a flor embaixo do B e o sol embaixo do C. E por que não, né? Então, se a gente não tomar o cuidado, a gente acaba perdendo o gosto e começa a ficar desgostosa também por estar sendo informado nos padrões que são, entre aspas, aceitos na sociedade, né? Então, foi essa a minha leitura e a minha relação com a historinha hoje, nesse momento. E que é uma construção social, né? Porque existem muitas formas e muitas maneiras, e nós estamos aqui vinculados a um programa, né, que pensa a alfabetização em outras perspectivas. Há muitas maneiras de se alfabetizar uma criança, né? Só que nós não podemos perder de vista algumas coisas, e esse vídeo foi para provocar, né, algumas questões que já apareceram aqui na conversa. Mas uma das questões que eu queria trazer para a gente pensar, quando a gente vai discutir sobre moral, é a gente pensar colocar-se no lugar do outro, né? Eu não gosto muito dessa, assim, acho que a gente precisa melhorar. Talvez na explicação eu consiga ser mais claro. Quando a gente fala colocar-se no lugar do outro, eu acho que falta muito ainda, né? Porque nós nunca vamos conseguir, né, sentir o que o outro sente da forma que o outro, mas a gente consegue se ajustar àquela perspectiva de ver o mundo, porque ninguém vê o mundo da mesma forma. Nós discutimos lá a questão da moral no nosso último encontro, e nós observamos que existem várias formas de ver o mundo, várias formas de se dividir território, várias formas de ter uma espiritualidade, e não existe uma forma correta e uma forma errada. Existe maneiras que desrespeitam algumas regras daquela sociedade, de uma determinada sociedade, em detrimento da sua, ou seja, eu elejo aquilo que para nós, para minha comunidade, é um valor, né? E para os outros talvez não sejam, em outros espaços, em outros lugares não sejam. E aí, a partir disso, eu tomo como absoluto tudo aquilo que eu acredito. E eu esqueço que existem outras formas. Então, eu gostaria de começar essa conversa hoje, porque nós vamos falar sobre Piaget, e Piaget, ele estudou crianças. Embora por aí eles falam que Piaget estudou amebas, Piaget não estudou amebas. Piaget estudou crianças, né? O contexto que ele estudou crianças foi o contexto ali de crianças da sua casa, seus filhos, né? Essa é uma das perspectivas que a gente precisa olhar quando a gente vai para o Piaget. E muito daquilo que o Piaget estudou, a gente passa a observar como uma proposta para a educação e uma forma de olhar. Não é só uma metodologia, né, como as pessoas falam e classificam. Eu nem gosto de dizer que é uma metodologia. Eu gosto de dizer que é uma forma de ver o mundo. Porque quando a gente pensa em epistemologia genética, nós estamos entendendo uma maneira de ver o mundo. Então, como a gente vê o mundo? E aí é muito importante, esse vídeo foi para provocar um pouquinho, para a gente pensar sobre ser criança. O que é ser criança? Qual é o mundo da criança? Qual é a linguagem das crianças? Como as crianças veem o mundo? No vídeo fica muito claro que a criança não vê o mundo como o adulto. O adulto quer que ela copie as letras e a criança quer ser livre, ela quer desenhar. A criança quer ouvir música, a criança quer correr, a criança quer brincar. A criança vê o espaço de outra forma, até mesmo pela sua condição física, motora, né? Então, um bebê, portanto, ele vai enxergar o mundo. Pensa lá um bebê que só fica no colo da mãe, ou só fica num carrinho de bebê, ou só fica no chão. O olhar, o próprio campo visual desse bebê está limitado, ele não enxerga o mundo como um adulto. Então, veja, a criança não é um pequeno adulto, né? Eu vou retomar aquilo que eu já falei. A criança é um ser de direitos, e aí
A BNCC vem trazer isso hoje para a gente refletir, e há muitas críticas à BNCC, muitas mesmo, eu tenho várias, inclusive, mas um dos pontos que eu vejo como positivo é a gente trazer essa palavra, direitos de aprendizagem, entendendo a criança como um sujeito de direitos. Então, a criança tem o direito de escolha, ou seja, essa criança tem sentimentos, essa criança tem vontade. Quando a gente fala de desenvolvimento moral, a gente precisa pensar que nós estamos trabalhando, nós estamos pensando em um sujeito em processo de formação. E também acontece isso com o adulto. Nós temos muitos adultos que não têm condições de tomar decisões, que não têm condições de lidar com certas situações, e às vezes a escola quer enquadrar a criança em um sistema em que a criança não está compreendendo o que está acontecendo, porque ela não consegue enxergar aquele mundo, aquele lugar que o adulto já consegue enxergar, até mesmo pelas próprias experiências que ele vivenciou e que ele construiu e que ele codificou e decodificou durante a sua vida. Então, são desafios que nós temos ao trabalhar com as crianças, e principalmente um deles, o primordial, é não perder de vista que nós estamos trabalhando com crianças. E aí eu trouxe para vocês, pensando nesse vídeo, uma imagem. E eu vou colocar aqui na tela para vocês essa imagem. Eu gostaria que vocês dissessem para mim qual a relação do vídeo que nós acabamos de assistir com essa imagem que eu coloquei. Na verdade, eu coloquei duas imagens. Está reproduzindo aí, Bruna? A imagem? Agora está. Ah, beleza. Não estava. Eu estava fazendo sinal, desculpa. Então, vocês conseguiram ver? Tem uma imagem, né? Qual a relação com esse vídeo que nós assistimos? Parece familiar para vocês? Não é familiar? Bom, para mim, é muito familiar. Eu vivencio isso desde que eu me conheço por gente, desde que eu ingressei na escola. De um lado da tela, nós temos uma foto em preto e branco, uma escola de 1900 e bolinha, e do outro lado da tela, do meu lado direito, nós temos uma sala de aula, também com crianças, carteiras, e um professor e uma lousa colorido, mas é uma escola, é uma foto agora de 2023, 2024. Então, é uma foto recente. O que mudou na escola que nós tínhamos lá atrás e na escola que nós temos hoje? O que mudou na nossa concepção de entender como a criança se desenvolve, como a criança constrói o conhecimento? Me parece que a escola ainda tenta colocar e impor às crianças o mesmo tempo de aprendizagem, a mesma quantidade de conhecimentos, o mesmo currículo para todos, o mesmo conteúdo para todos, da mesma forma para todos. Então, essa imagem, ela traz um pouquinho da reflexão que o vídeo nos proporcionou. A forma com que as crianças aprendem trata de uma concepção e trata de um olhar do professor sobre a sua prática. Então, como o professor consegue desenvolver um trabalho que tire as crianças desse espaço em que o conhecimento é visto como algo puramente transmitido. Então, a escola também é um espaço, e Foucault falou disso, de doutrinação. Alguém falou aqui, né, que pareciam que as crianças estavam, que o menininho estava sendo doutrinado ali, e é isso. O espaço, a escola, o hospital e várias outras instituições sociais foram criadas, foram organizadas, segundo Foucault, para a domesticação dos corpos. Então, veja, nós temos a mesma escola em 1900 e bolinha, a mesma escola hoje. E nós continuamos com os mesmos resultados. E eu estou para dizer para vocês que nós continuamos nós estamos hoje com resultados piores, porque além da questão da aprendizagem, nós não estamos conseguindo nos fortalecer e nos organizar enquanto sociedade. E a escola, ela não forma só para ler e escrever e fazer cálculos. A escola precisa formar para além dos seus muros. Ou seja, para que essa criança, de fato, seja um cidadão
que possa refletir em suas ações uma comunidade de justiça, de cooperação, de empatia, numa cultura de paz. Então, o que eu quero trazer para a nossa conversa hoje é que a gente reflita um pouquinho sobre como acontece o desenvolvimento moral na criança. Então, Piaget, eu falei para vocês bastante, né, já sobre o livro O Juízo Moral da Criança, expliquei no nosso encontro presencial. Então, nesse livro, que é um dos livros do Piaget que fala estritamente sobre a moral, ele traz para a gente algumas reflexões importantes para a gente pensar alguns conceitos de como esse desenvolvimento acontece, e no caso desse estudo, né, as crianças. Então, ele propõe um caminho para esse desenvolvimento, e esse caminho, ele não é um caminho fechado, ele é um caminho que ele pode acontecer de várias maneiras. Então, a gente costuma dizer que ele não é linear, né? Ele depende de muitas coisas que podem acontecer, as intervenções, né, os fatores internos e externos do desenvolvimento, como nós organizamos os espaços. Então, o Piaget, ele estudou a consciência e a prática das regras. No livro Juízo Moral da Criança, ele traz isso a partir da prática do jogo da bolinha de gude. Eu acho que todo mundo aqui é mais de 30, então eu acho que todo mundo conhece o jogo de bolinha de gude. É um convite também para vocês lerem o livro, né, e entenderem. As ideias de Piaget foram muito embasadas e apoiadas em Kant, né? E Kant é um filósofo e é dos filósofos de maior expressão, né, no pensamento iluminista. E aí o Piaget ele traz para a gente que a construção da moralidade humana ela acontece em três expressões máximas, né? Em três expressões máximas, ele acontece em três estágios, né? Hoje a gente chama de estádio para dar uma proporcionalidade maior, porque não é algo fechado, é algo que acontece, é algo vivo, é movimento, e pode ou não acontecer, não existe uma idade determinante para isso, né? Ele vai se desenvolvendo ao passo que o sujeito vai tendo as suas experiências, as suas vivências, vão sendo oportunizados espaços, e aí nós vamos falar um pouquinho depois que tipo de espaço que favorece essa autonomia, que tipo de espaço que favorece a heteronomia. Então, existem 3 momentos aí do desenvolvimento moral para Piaget. A primeira é a anomia, que é a ausência de regras. A segunda é a heteronomia. A heteronomia é um momento da criança, né, uma fase da criança em que ela obedece às regras, e geralmente por medo, por pressão externa, ou seja, pressão do adulto, né? É muito comum isso acontecer já nos primeiros anos de vida da criança, quando a gente começa a dizer para a criança, não. Se a gente falar não, né, a criança vai pegar o objeto. Mas se a gente falar não, a criança vai se assustar e não vai pegar o objeto. Então, ela obedece ao comando por medo, não porque ela entende que aquele objeto pode cair nela, pode se machucar. E aí depois nós temos a autonomia, nós vamos falar de cada uma delas melhor. A autonomia é uma oportunidade, é um movimento de consciência daquilo que se faz, então consciência das regras, e daquilo que se pratica sobre as regras, ou seja, aquilo que eu executo no mundo prático. Então, a criança, nesse momento, ela já consegue legislar, ela consegue internalizar subjetivamente, até mesmo subjetivamente, aquilo que ela deve ou não fazer, e ter melhores condições de ter escolhas, e assumi-las. Então, eu escolho isso por esse motivo, e eu não escolho isso por esse motivo. E ainda, esse momento da autonomia é caracterizado pela criança ter condições até mesmo de questionar as regras. Isso acontece paralelo, né, ao desenvolvimento intelectual.
Então, um é condição para o outro, né? Eles estão interligados, eles vão se desenvolvendo juntos. O juízo moral é a capacidade de distinguir o certo e o errado com base em valores. Quais são os valores? Justiça, empatia, liberdade e o respeito à vida humana. Deixa eu só passar isso aqui. Então, eu falei um pouquinho de Kant, que Piaget, quando ele vai discutir a questão da moral, ele se ampara um pouquinho, né, no imperativo categórico de Kant. Então, só para a gente entender a fórmula geral desse imperativo, é assim, ó. Age em conformidade apenas com a máxima que possas querer, que se torne uma lei universal. O ato moral é aquele que se realiza como acordo entre a vontade e as leis universais que ela dá a si mesma. Essa fórmula permite a Kant deduzir 3 máximas morais que exprimem a incondicionalidade dos atos por dever, a saber, são elas, né? Age como se a máxima da atuação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Age como se a máxima de sua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Ora, o que Kant está dizendo aqui? Que a moral é um lugar, é um espaço, vamos dizer assim, de cooperação, de olhar para o outro. É um espaço que a gente precisa construir para uma convivência coletiva. Então, quando ele coloca como imperativo categórico que a humanidade, que você deve tratar a humanidade, tanto na tua pessoa, como o do outro, sempre como um fim e nunca como um meio, eu estou querendo dizer que a minha vontade, ela não pode prejudicar o outro. Assim como a vontade do outro não pode me prejudicar. As nossas vontades precisam conversar. E a gente precisa sempre pensar num bem comum a todos. Em uma linguagem bem simples, né? Para a gente também não ficar academizando aqui a formação e vocês não conseguirem entender. Então, qual que é o princípio dessa moral? Por que nós estamos trazendo Kant? Para que a gente pensar que a nossa ação, quando formos tomar uma ação, ela precisa partir de um imperativo que diga: existe outra pessoa, existe um planeta, existe movimentos que nós fazemos no mundo que podem prejudicar, como também podem proporcionar evolução. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa observar quando nós vamos entender sobre a moral. Então, a moral para Piaget é um sistema de regras. Então, vamos pensar, né? Ele fala, o que é um sistema de regras? O sistema de regras é aquilo que a gente define em comunidade, deveria ser. Nós olhamos algumas imagens no outro encontro e nós vimos que algumas questões sociais, e discutimos isso inclusive, não são uma determinação do senso coletivo, mas são determinações sociais daqueles que exercem maior poder sobre aquele determinado grupo de pessoas ou em determinada relação. Nós falamos um pouquinho das relações abusivas, né, como elas acontecem. Então, dentro das nossas relações, nós construímos sistemas de regras, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, né? Para a gente pensar um pouquinho, hoje nós temos instituído a monogamia, mas nós também temos como possibilidade a não monogamia. Então, dentro de uma relação afetiva, existem várias possibilidades. Então, esse sistema de regras construído é aquilo que a gente constrói nas nossas relações como os nossos acordos. A essência da moralidade, para o Piaget, está no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Então, eu assumo uma relação monogâmica e quero me relacionar com outras pessoas, né? Sem que o meu parceiro ou a minha parceira saiba. Então, eu estou quebrando um acordo. Nesse sentido, eu estou quebrando as regras. Então, eu estou assumindo um lugar o qual não foi combinado entre nós. Então, o respeito que eu tenho por essa regra
quando eu escondo, né, o motivo pelo qual eu quero trair, eu quero estar com outras pessoas, é um motivo que me faz desrespeitar aquele acordo, faz descumprir aquele acordo. E quando eu descumpro esse acordo, eu estou desrespeitando também o outro, né? Porque uma relação são sempre dois, né? Ou a relação com o objeto de conhecimento, ou a relação com o outro. Piaget ele traz uma pergunta de pesquisa nessa obra. E essa pergunta não é por quê, mas como a consciência chega a adquirir esse respeito. Então, como a criança, no nível da consciência, adquire esse respeito. E aí ele descobriu que a relação do sujeito com as regras do jogo se divide em três fenômenos. Em dois fenômenos. A prática das regras, que eu já disse, e a consciência das regras. Então, aquilo que eu faço no plano da consciência e aquilo que eu faço na prática, aquilo que eu executo. Ambos os dois fenômenos, eles seguem um caminho psicogenético e se desenvolvem através dos estágios. Para o Piaget, né, e aí ele faz essa observação, ele constrói esse pensamento a partir de uma pesquisa, né, a partir do jogo de bolinha de gude. Então, os jogos infantis para ele são admiráveis instituições sociais que possibilitam contato com o código complexo de regras e com toda a jurisprudência, e exatamente por isso apoia a sua pesquisa na análise, principalmente no jogo de bolinha de gude, ou seja, é uma reprodução, o pensamento no jogo é uma reprodução daquilo que se pensa nas instituições sociais, ou seja, nos movimentos que nós fazemos dentro das nossas relações. Então, em relação à prática das regras, ele organizou 4 estágios. Quando a gente fala de prática, a gente fala daquilo que é executável, então aquilo que de fato eu faço, como eu ajo diante daquela regra e diante de uma situação que me requisita obedecer ou não aquela regra. Então, o primeiro estágio é o estágio puramente motor individual, que ele coloca que pode ali ser desenvolvido, pode acontecer de 0 a 2 anos, no qual prevalece as regras motoras e não a preocupação com as regras sociais. Então, ele caminha muito junto com esse movimento aqui, ó, que nós já conversamos muito rápido, que é o movimento dos estágios do desenvolvimento, que Piaget também trabalha lá melhor num outro livro. A construção do símbolo na criança e a construção do símbolo na criança e a pensamento da inteligência, não. Depois eu vou pegar aqui, o livro está aqui do meu lado, e eu falo o título do outro livro. Então, ele fala um pouquinho dos estágios. Então, o estágio sensório-motor, ele é um estágio puramente que trata ali da primeira infância da criança. Então, prevalece as regras motoras, ou seja, não há preocupação com as regras sociais. Então, é muito pelo movimento daquilo que se faz. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, da criança, né? A gente domestica, às vezes, as crianças com a voz, o não. Você já viu quando a criança vai pegar alguma coisa e a mãe bate na mãozinha da criança? Né? Então, esse primeiro estágio, ele é puramente motor e individual. Ele não tem relação com as regras sociais, ou seja, ele não tem ainda uma consciência. Ele é um movimento ainda sem a consciência das regras. O estágio egocêntrico, ele vai de 2 a 3 anos, a 5 até 6 anos. E aí, eu acho que todo mundo conhece, né? O egocentrismo é a falta da capacidade de descentração, ou seja, de que o sujeito consiga se colocar no lugar do outro e olhar situações por uma outra perspectiva. Isso também acontece por conta que a criança ainda está desenvolvendo uma capacidade de reversibilidade, que a gente vai observar isso, vou voltar lá na minha imagem, lá começa a aparecer no estágio operatório concreto e se consolida no operatório formal. Veja, são simultâneos, acontecem ali paralelos, né? No mesmo movimento de construção, onde assimila, acomoda, desequilibra a partir de uma situação nova e se equilibra novamente, sempre
ele nunca retrocede, ele sempre avança. Então, ele conserva e evolui para um novo nível, né? Então, isso que a gente fala, parece que a criança regrediu. A criança não regrediu, ela não consegue lidar com aquela situação. É uma situação nova. Mas ela sempre conserva, ou ela também não conseguiu compreender, ela conserva aquela aprendizagem e avança. O estágio da cooperação nascente acontece de 7 a 8 anos. Deixa eu só voltar no estágio egocêntrico, que eu acho que eu falei, esqueci de falar uma coisa importante. Nesse momento, a criança não se preocupa com a codificação das regras, né? Então, assim, elas imitam, né, os outros e fazem uso pessoal dos exemplos para obter a sua própria vontade. Então, quando ele quer a mamadeira, ele chora. Se você não der a mamadeira o que ele quer, ele continua chorando. Ele não consegue enxergar, por exemplo, a questão do tempo, né? Que a mãe precisa preparar a mamadeira, que a mãe precisa ter o leite, né? Ele quer a mamadeira. Então, a sua vontade é a única. Ele não tá preocupado, né? Ele não consegue ter essa preocupação de que existe o outro, né? Então, é sempre a sua vontade à frente. Então, esse é um dos estágios da prática das regras. Ou seja, a criança, nesse movimento, ela se mostra sempre olhando para si, porque a gente tem aquele ditado, olhando para o seu próprio umbigo, porque ela não consegue, ela não tem essa capacidade de descentração. Lá no estágio da cooperação nascente, de 7 a 8 anos até os 11 anos, a criança procura vencer o seu vizinho e aparece a necessidade de controle mútuo e unificação das regras. Porém, ainda é muito evidente, né, é muito latente uma variação no que se refere às regras gerais do jogo. Então, quando a gente coloca ali, a gente decide as regras junto, constrói as regras juntos, mas eles ainda têm dificuldade, porque eles ainda têm um resquício ali do egocentrismo, eles não conseguem olhar outras perspectivas, as regras de outra maneira. E aí nós temos o quarto estágio, que é da codificação das regras, que acontece de 11 a 12 anos, que a criança já entende o código das regras e ele é conhecido por todos os membros do grupo e ele deve ser respeitado. No movimento da consciência das regras, ele coloca 3 estágios. Então, o estágio inicial de 0 a 3 anos. Nesse período, a regra ainda não é vista como algo coercitivo, pois as ações da criança são predominantemente motoras. Então, as regras podem ser interessantes, mas ainda não são consideradas como obrigatórias. Já no estágio intermediário, a criança passa a perceber as regras como sagradas e imutáveis. Então, minha mãe falou, eu preciso fazer, né? Não muda. Então, a criança leva muito ao pé da letra, né? Eu acho que os professores devem ter vários exemplos disso, né? Da criança levar a regra ao pé da letra. Não importa a situação, ela vai levar sempre ao pé da letra nesse momento aí do seu desenvolvimento. Qualquer tentativa de alteração das regras é entendida como uma transgressão. E aí ele fala de um estágio avançado, então isso no plano da consciência das regras. A regra passa a ser compreendida como uma convenção estabelecida por consentimento mútuo, então estabelecido, portanto, pelo grupo, pelos acordos que a gente faz. Já é possível a gente observar uma consciência de que existe alguém para além de mim, ou seja, existe também a vontade do outro. Então, o cumprimento da regra é visto como necessário, especialmente se o indivíduo deseja agir com lealdade e com justiça. A consciência das regras por Piaget se desenvolve de forma mais lenta do que a sua prática. A criança tende a agir primeiro para depois compreender os fundamentos ali da sua ação. Isso está muito ligado àquilo que a gente falou do próprio desenvolvimento, né? Do pensamento, da inteligência da criança, que é um processo. Então, relacionando, né, os estágios, a prática e a consciência das regras, o Piaget ele definiu 2 tendências morais dentro do desenvolvimento moral, que é a heteronomia e a autonomia. E é possível definir ainda um momento pré-moral, que é a anomia, ou seja, um momento de ausência
de regra. Então, nesse momento de anomia, a criança não tem consciência das regras. O seu agir é direcionado para a satisfação de impulsos motores e suas fantasias, como eu já disse, estando ausente a preocupação com as regras coletivas e com as atividades em grupo. Então, existe essa ausência de olhar para o outro, justamente pela questão do egocentrismo. O Piaget ele não se debruçou muito em estudar esse primeiro momento, né? Ele não avançou muito nesse estudo. Já que não podemos falar mais ainda da existência de uma moral, ainda que desde muito cedo as crianças estejam expostas a certos tipos de relacionamentos que podem determinar seus rituais. É fato, no entanto, que a construção de uma moralidade autônoma tem sua gênese desde o nascimento das crianças, e a educação moral deve ser pensada já desde a educação infantil. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode fazer isso daqui a pouco. Na heteronomia, diferente da anomia, na heteronomia a criança já percebe a existência de regras e aparece o interesse de participar de atividades coletivas. Mas, no entanto, as regras são vistas pela criança como algo sagrado, imutável, dadas por uma entidade divina ou pela tradição e nunca como produto de um contrato. Ou seja, eu obedeço a minha mãe porque eu tenho que obedecer a minha mãe. Isso é muito comum na escola, mas a minha mãe disse que não é para eu fazer. Aí você pede para a criança fazer, ela fala, mas eu não vou fazer, minha mãe disse que não é para eu fazer, né? Se eu fizer, a minha mãe vai ficar muito brava, porque ela tem esse medo de quebrar esse vínculo, de acontecer alguma coisa com ela, dela ser punida de alguma forma, se ela quebrar esse acordo. Então, ela tem esse sentimento, né, de obrigação, de algo que é sagrado, algo que é maior. Também, isso acontece numa relação de poder. A criança consegue enxergar sempre o adulto como alguém acima dele hierarquicamente. Isso acontece muito também porque a nossa sociedade foi organizada dessa forma, e quando lá no começo hoje nós dissemos que as crianças são pequenos adultos, é muito nesse movimento de doutrinação das crianças. Então, criança tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não é só por uma questão de segurança, é também por uma questão de doutrinação, de dizer que a criança não tem vez, que a criança não tem voz e que ela precisa obedecer, ela precisa ser controlada. E o espaço da sala de aula, daquelas duas salas de aula de 1900 e bolinha e de hoje, e a história daquele menino que nós olhamos no vídeo, existia sim uma relação de poder, de querer doutrinar aquela criança dentro de um contexto de que é assim, precisa ser assim, e outras formas, talvez, ou seja, a forma com que a criança olha o mundo, não seja talvez a melhor para a sua aprendizagem. Olha que triste, né? A gente desconsiderar aquilo que a criança sente, pensa e aquilo que ela é, uma criança. A prática das regras é imitativa, ou seja, a criança obedece determinadas regras seguindo os modelos oferecidos pelos adultos ou companheiros mais velhos, por conta que ele enxerga no adulto uma referência de autoridade, porém, ele as adaptam segundo o seu egocentrismo. A autonomia já é o oposto. A autonomia é o oposto da heteronomia. Então, a criança percebe-se como legisladora, ela faz parte desse processo de construção da regra. Ela entende que a regra é um acordo mútuo entre as pessoas nas relações. Então, essa tendência corresponde à visão do adulto, como possibilidade, não como fato. Nela, a criança sabe que há regras para se viver em sociedade, mas essas regras e o respeito a elas partem do seu interior, ou seja, da sua vontade de obedecê-las, porque ele as compreende. Então, o sujeito autônomo é aquele que, olhando para si, enxerga também, consegue olhar e ver o outro, aquilo que o outro sente, aquilo que o outro pensa de outra maneira. Ele descartando, portanto, as ideias egocêntricas, né? Então, o oposto, né, da heteronomia e da anomia. A partir daqui, as crianças mais velhas, elas passam a ter a possibilidade de julgar os atos alheios por responsabilidade subjetiva, ou seja, levar em conta as intenções de quem cometeu
algum delito, né? Então, por exemplo, a mãe fez o bolo e deixou o bolo lá. Não é para ninguém comer o bolo até o papai chegar. A criança está com muita fome e ela vai lá e come o bolo, né? Uma criança heterônoma, ela dificilmente ela vai comer esse bolo, porque ela está ali motivada por um medo daquilo que pode acontecer com ela se ela comer o bolo. Uma criança autônoma é capaz de justificar os motivos pelo qual ela precisa comer o bolo em uma situação, por exemplo, de fome, ou que ele tenha ficado muito tempo sem comer. Então, ele consegue justificar para o seu pai e para a sua mãe que eu quebrei a regra, ou seja, eu transgredi a regra, porque eu precisava me alimentar. Ou seja, ele consegue tomar para si... Estou tão cansada. Os estágios do desenvolvimento, né, e da consciência das regras, para a gente entender um pouquinho, né, ele acontece mais ou menos ali, da anomia, entre o estágio sensório-motor e o estágio pré-operatório ou simbólico, né, então é um momento da primeira infância mesmo da criança. Já a heteronomia, ela está entre o estágio das operações concretas, então já é ali o momento da segunda infância da criança, e a gente consegue perceber já o próprio desenvolvimento intelectual dessa criança acontecendo, então, portanto, esse desenvolvimento cognitivo, do pensamento e da linguagem acontecendo ali e contribuindo para que ele entenda e para que ele tenha estruturas para lidar com situações que ele vai enfrentar em seu dia a dia, nas relações principalmente que eles estabelecem. E vejam, as relações são oportunidades de desenvolvimento para a criança. Então, quando a gente cerceia a criança de viver os conflitos, de viver as relações integralmente, nós estamos cerceando o seu desenvolvimento. Perceba, uma criança bem pequena ali da primeira infância, está brincando com um brinquedo. O que acontece muito na sala de aula? Tem um monte de carrinho, mas tem um carrinho azul somente. E aí duas crianças querem o carrinho azul. E aí eles brigam, né? É muito comum isso. Os maiores, eles também brigam, né? Quando eles não têm essa capacidade de se descentrar e de discutir e dividir, né, principalmente os brinquedos. Mas nessa condição ali da heteronomia e da autonomia, nesse movimento, quando a criança ela briga, o que o adulto faz? Ele incentiva a criança a continuar nesse estágio quando ele toma o brinquedo, que é mais fácil de resolver. Então eu vou lá e tomo o brinquedo da criança e tá tudo resolvido. Ninguém brinca mais com esse brinquedo, tá tudo certo. Isso acontece muito na sala de aula, né? Ou seja, às vezes as crianças estão com algum conflito ali por conta de alguma atividade, de alguma brincadeira, e a gente vai lá e para tudo. E vamos aqui com o professor fazer outra coisa. Então, esse movimento, ele cerceia primeiro o desenvolvimento da autonomia e ele reforça a heteronomia das crianças. Então, quando eu não proporciono um espaço para que as crianças entendam que só existe um brinquedo e esse brinquedo é para todos os amigos e a gente precisa construir esse tempo de utilização de cada um, esse movimento de construir coletivamente como nós podemos resolver esse problema do brinquedo juntos. Veja, com as crianças muito pequenas, é um desafio, porque requer muito do professor, requer atenção do que ele está desenvolvendo enquanto atividade, enquanto aula, enquanto proposta, ou seja, precisa haver intencionalidade, mas requer também que ele tenha muitos movimentos e muitas estratégias para que essas crianças consigam compreender e consigam entender que nós temos um brinquedo para dois e como a gente pode organizar isso. Então, o professor ele precisa pensar na sua prática de forma que ele fortaleça a autonomia e não que ele reforce a heteronomia. Afinal de contas, nós queremos formar os cidadãos, conforme está lá nos projetos políticos pedagógicos, para a cidadania plena, para que ele possa ser um cidadão justo, para que ele possa ser um cidadão que alcance níveis sociais de socialização plenos, ou seja, que ele consiga se colocar no mercado de trabalho também, para que ele consiga se colocar no campo social, nos vários lugares que ele possa frequentar e que ele consiga resolver os seus próprios problemas.
o que nós fazemos quando nós não possibilitamos um espaço em que as crianças possam dialogar sobre os conflitos e sobre aquilo que elas vivem? Nós estamos reforçando um pensamento egocêntrico nessas crianças, um pensamento heterônomo. A construção da moralidade autônoma pressupõe a interação social. Por isso que é tão importante que a gente construa as regras junto com as crianças. Então, esse trabalho que vocês fazem com as crianças, de organizar a sua rotina, de construir, Piaget ele já traz isso na teoria. Olha que legal. Geralmente, quando eu vou fazer uma formação, eu faço a formação ao contrário. Eu vou dizer para as pessoas o que elas precisam fazer. Vocês já fazem. Então, eu fico muito feliz de vocês olharem agora para a teoria, entendendo que o que vocês estão fazendo tem um embasamento teórico e reforça nas crianças o pleno desenvolvimento. Veja, algumas questões essa criança pode aprender durante toda a sua vida, mas o sentir, o cooperar, o trabalhar coletivamente, o desenvolvimento do senso de justiça, de respeito, ele não é aprendido em qualquer lugar. Ele não é aprendido em qualquer espaço. Ele não é aprendido sob qualquer situação. Porque se a criança ela vivencia situações de pressão, ela tende, para além de desenvolver, aí a gente não vai entrar nessa seara que a psicologia discute, muitas questões no campo psicológico, né, psicossomáticos, a criança, do ponto de vista do desenvolvimento, a criança vai ser cerceada de uma forma em que o seu desenvolvimento intelectual, e aí a gente vai para a escola, como eu disse para vocês, não só com o cérebro, mas com o corpo inteiro, né? É um sujeito integral, então por isso a gente precisa respeitar todas essas dimensões desse sujeito. Essa criança que vai para a escola só com o cérebro, nessa perspectiva, né, que às vezes os professores têm, que vem aqui só para aprender português e matemática, né? Eu não estou aqui para ficar resolvendo problema de criança, briguinha de criança, né? Vocês precisam amadurecer. Às vezes os professores falam isso e a gente fica chocado, porque demonstra que não há uma compreensão do próprio desenvolvimento da criança, né? E dessa solidariedade que Piaget fala do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento da moralidade, que eles acontecem de forma solidária. Então, ele traz lá nesse livro que há dois tipos de relações sociais: as relações de coação e as relações de cooperações, de cooperação. Elas estão relacionadas a dois tipos de respeito. Então, a coação está relacionada ao respeito unilateral, então, unilateral, um lado só, né? E o respeito mútuo. O respeito mútuo é um respeito que ele deriva para o outro a partir daquele senso de respeito, de justiça que eu tenho. Então, eu respeito o outro porque eu entendo que ele é um ser humano. Então, eu posso ouvi-lo, eu posso amá-lo, mas eu posso não aceitar a forma com que ele enxerga o mundo. Então, isso é um respeito mútuo. E o respeito unilateral é aquele respeito que a gente respeita o outro porque a gente tem medo, ou porque ele é o nosso chefe, ou porque ele determina e eu vou ser punido se eu não obedecer. Veja, essas relações são muito presentes na nossa sociedade. E, às vezes, a família, a escola, às vezes, reforça isso. Eu acho muito bonito quando a gente olha para a escola Antônio Coelho Ramalho, acho que falei certo o nome, né? E a gente percebe que é um espaço que favorece a cooperação. Então, quando eu falo do respeito mútuo, ele é fruto de um ambiente cooperativo. E um ambiente cooperativo nada tem a ver com um ambiente que não tenha conflitos, porque às vezes, aqui é cooperativo, eles não brigam, eles brigam, eles vão brigar, eles vão se desentender, mas eles vão entender que no conflito, e o professor também vai entender que no conflito existe uma riqueza. E esse movimento que a escola e o adulto precisa fazer com a criança é de compreender e contribuir para que essa criança olhe para esse problema, para esse conflito, por outras perspectivas, o que é um desafio, não é fácil, porque exige tempo. E aí a gente fica lá, querendo gastar todo o nosso tempo ensinando álgebra, 2 mais 2 é 4, né? Querendo ensinar lá pronome, e a gente esquece que se a criança não aprender a olhar para além de si, ela também não vai conseguir aprender nada além daquilo
que ela acha importante para ela. Né? Então, esse diálogo de cooperação, ele também deve acontecer no espaço da aprendizagem, ou seja, quando a gente constrói uma aprendizagem com significado e com intencionalidade. Então, nós temos dois tipos de ambientes, os ambientes cooperativos e os ambientes de coação. Nas relações de coação, os adultos, né, os mais velhos, da peça na relação hierárquica, eles usam da autoridade para impor as regras para a criança. Né? Então, eles pregam a submissão infantil e não permitem essa troca de ponto de vista. A voz da criança não importa, ele é uma criança e criança tem que obedecer. Veja, quantos de nós não ouvimos isso muito na nossa infância? Né? Eu sou de uma época que a gente, às vezes, ia visita na casa do meu pai e da minha mãe e a gente ficava, até saía da sala, a gente comia depois da visita, a gente não falava, e olha, eu tenho 37 anos, eu não sou tão velho. A gente não podia falar com os adultos, veja, né? Mas isso a gente fazia porque a gente tinha medo. Eu sabia que se eu falasse, meu pai ficaria bravo, e depois que as visitas saíssem, viria a sanção, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Então, esse movimento foi toda a minha criação. Eu lembro que nós tínhamos uma regra em casa. Mas veja como a regra era construída não para autonomia, mas para heteronomia. Meu pai e minha mãe tinham... nós sempre fomos muito humildes, né? De uma situação financeira muito comprometida. E nunca passamos fome, graças a Deus, né? E ao trabalho da minha família. Meus pais são 2 trabalhadores, eu sou filho de uma faxineira e sou filho de um recepcionista de hotel, né? Portanto, um trabalhador como nós, professores, e nós nunca tivemos uma condição de vida muito para esbanjar, né? Então, nós íamos no mercado e nós tínhamos uma regra, que nós poderíamos pegar uma bolacha, um Kinder Ovo e um Danone. Esse era o combinado. Se a gente chegasse no mercado e fizesse escândalo ou pedisse outra coisa, quando chegasse em casa, surra. A gente apanhava, né? Então, veja, reforçava não uma compreensão de que meus pais não tinham dinheiro, a gente precisava fazer algumas escolhas, a gente deveria optar por isso e não por aquilo naquele momento, porque nós não tínhamos dinheiro suficiente para aquilo, nunca me levaram a refletir sobre isso. Eu sabia que meu pai não tinha dinheiro, mas que haviam outras possibilidades de eu escolher outras coisas, eu não tinha. Então, sempre que eu ia no mercado, era aquilo que eu podia pegar. Então, veja, a regra era não pedir nada do que o não combinado. E se eu pedisse, quando chegasse em casa, a gente resolvia isso. Quando a mãe já não dizia no caminho, né? Quando voltar, a gente compra, né? Então, e nunca comprava, né? Então, fato é que a regra, ela reforça, esse combinado, ele reforçava a autonomia. Meus pais nunca conversaram comigo, por exemplo, sobre a nossa situação financeira. Naquela época, eu não tinha total entendimento que eles não tinham condição de comprar. Mas eu obedecia a regra porque eu tinha medo. Eu tinha medo do quê? Eu tinha medo de apanhar, de chegar em casa e tomar um couro. Então, reforçava, né, em mim e também na criação do meu irmão foi assim, um respeito unilateral. Eu respeito por medo da autoridade. Então, a esse tipo de respeito, né, que a gente respeita por medo da sanção, por medo da autoridade, o Piaget falou que é o respeito unilateral. O respeito unilateral, ele se une à coação e ele reforça a autonomia infantil. Então, nada que coage, nada que agride, nada que traga medo, que seja uma troca desproporcional, né, hierarquicamente falando, causa autonomia, muito pelo contrário, ela prejudica inclusive o nosso desenvolvimento. Por outro lado, a cooperação nas relações, ela propõe trocas afetivas entre adultos e crianças, então existe uma horizontalidade, ou seja, a gente precisa olhar para a criança não como um pequeno adulto, mas como uma criança que não compreende algumas demandas da vida e que nós, enquanto adultos, precisamos ser essa ponte. Tem um livro do Galeano que eu gosto muito, e ele fala de uma criança que está na beira de um rio e ele não consegue enxergar
o mar, lógico, uma criança muito pequena. E ele pede para o pai, para que o pai coloque ele nos seus ombros, para que ele possa enxergar para além da terra à vista, que ele consiga enxergar o mar. Papai, me ajuda a olhar. Então, o adulto ele tem essa missão de ajudar a criança a olhar o mundo, mas não com os seus olhos. Nós precisamos entender o lugar que a criança se encontra no seu desenvolvimento. Nisso nós precisamos pensar também, professores, né, que trabalham com atividade, o nível das nossas atividades. Se aquilo que a gente está propondo, de alguma forma, contribui para o nível de autonomia que aquela criança tem. Então, veja, quando a gente divide as crianças em grupo, nós precisamos também olhar para que a atividade também atenda às perspectivas do seu nível de aprendizagem, né? E muitas das vezes o professor, ele não, aquela criança já avançou e ele não propõe o novo para aquela criança, né? Então, dentro da perspectiva da alfabetização, a gente precisa sempre superar. A aprendizagem precisa ser para a criança motivadora. A criança precisa ter desafios. Eu acho que é importante a gente dizer, né, que a questão da construção da consciência autônoma, ela é coletiva, ela é construída, ela é desenvolvida. Ela não acontece do dia para a noite. Então, depende como eu organizo o espaço. Então, o fato do portão da escola de vocês ficar aberto, né, e a criança saber que ela não pode sair, e ela entender que ela não pode sair porque aquele é o momento da aula, e ela pode correr algum risco fora da escola, é um nível de autonomia. Então, veja o quanto esse trabalho, numa nova perspectiva, numa nova alternativa, né, de educação, contribui para o desenvolvimento da criança. Então, não dá para dizer que a escola é uma bagunça. Quando a gente constrói junto, a gente tem uma sensação de pertencimento. Eu acho que eu nem preciso dizer isso para vocês. A sensação de pertencimento é um sentimento da cooperação, derivado da cooperação. Por quê? Aonde está o meu coração, ali está as minhas ações, ali está aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu quero fazer de melhor, né? Por que a gente trabalha tanto? Porque a gente quer dar uma vida melhor para a nossa família, para os nossos filhos. E, olha, existe um movimento afetivo de construção. Por que nós nos motivamos a trabalhar pela educação? Porque nós queremos que as crianças desenvolvam a aprendizagem, que o nosso trabalho dê frutos, que a gente tenha satisfação. Veja, existe um fator afetivo, que é o combustível para essa moral. Ou seja, toda vez que eu preciso escolher entre o que é certo e o que é errado, também existe um fator que me condiciona a tomar essa decisão. Então, a autonomia, ela é a condição em que eu consigo tomar as decisões, consigo refletir sobre elas e consigo, ainda lá no plano do pensamento, pensar o que é melhor, o que não é, e questionar esse movimento também. Então, é muito legal quando a gente constrói um movimento cooperativo na escola, de autonomia para as crianças, porque eles se tornam crianças questionadoras. E aí, quando a gente manda eles para um outro espaço, ou eles vão para outra escola, eles não conseguem se encaixar lá. Por quê? Porque eles foram... porque foi desenvolvido neles essa competência de autonomia. Veja, ser autônomo não é simplesmente tomar decisões, é também arcar com as consequências das minhas decisões. Para Piaget, né, a justiça é uma noção moral, a mais racional de todas, inclusive, né? E é construída devagar, paulatinamente, acompanhando o desenvolvimento da moralidade. Então, quando Piaget fala em desenvolvimento, ele está se referindo a um caminho a ser percorrido de um lugar menos evoluído para um ponto mais evoluído. Eu conservo aquela aprendizagem e evoluo aquela aprendizagem. Então, existe ali, na teoria, duas noções distintas de justiça. A justiça retributiva e a justiça distributiva. A retributiva é marcada pela ideia que é preciso haver a proporcionalidade entre o ato delituoso, ou seja, o motivo pelo qual a regra que a gente quebrou, né? Então, por exemplo, eu quebro uma regra, ela precisa ter
a mesma equivalência, a sanção ela vai precisar ter a mesma equivalência da transgressão, ou seja, não tem como eu proibir, por exemplo, a criança de ir para aula de educação física, que a gente vê muito acontecer na escola. Por exemplo, a criança quebrou um copo lá na sala e o professor proíbe ele de ir para a educação física. Ou ele conversou muito na aula hoje e ele não vai para a aula de educação física. Ora, não é proporcional. Então, quando a gente fala da questão do castigo, nós estamos falando da sanção, aquilo que é aplicado ao culpado. Então, há dois tipos de sanção, segundo Piaget, que estão ligadas diretamente à questão de justiça. A sanção expiatória e a sanção por reciprocidade. A sanção expiatória é a qualidade do castigo, ela é estranha à do delito. Então, esse tipo de sanção é relacionada à coação e às regras da autoridade. Então, não tem relação direta, não tem relação nenhuma com aquilo que foi quebrado. Então, pouco importa. Para punir uma mentira, se inflige ao culpado um castigo corporal, ou que o privemos de seus brinquedos, por exemplo, ou que condenemos a uma tarefa escolar, ou a única coisa necessária é que haja proporcionalidade entre o sofrimento imposto e a gravidade da falta. A expiatória, né, e primitiva, que também ele coloca assim na obra, a criança ali pequena, ela apresenta uma noção bastante pessoal de justiça. O que ele denomina de justiça imanente, né? Ela acredita que toda transgressão será inevitavelmente castigada, e as punições ou castigos se apresentam como automáticas e vinda dos próprios objetos ou da própria natureza, que seria uma espécie assim de cúmplice do adulto. Então, punindo as desobediências que fugiram aos olhos dos adultos. Essa é uma noção bastante primitiva. Veja, não tem relação nenhuma. Então, ele caiu da ponte porque ele desobedeceu a sua mãe. Veja, é primitivo, está muito ligado à anomia e à heteronomia. Ele não caiu da ponte porque ele desobedeceu a sua mãe, ele caiu da ponte porque ele andou pela ponte e tropeçou. A sua mãe disse que era melhor ele não andar pela ponte. Veja a construção ali no nível da autonomia e da heteronomia, e veja a construção ao nível da autonomia. Na sanção por reciprocidade, ao contrário, o castigo ele é diretamente ligado à qualidade do delito. Então, ele é equivalente. Essa sanção, ela corresponde àquilo que a criança, àquela regra que a criança quebrou, né? Então, esse tipo de sanção busca relações com a cooperação e com as regras de igualdade, né? Então, às vezes, até as crianças falam, mas não tem nada a ver o que você está mandando eu fazer. Eu só fiz isso, né? Porque ele não vê uma proporcionalidade. E também, no senso de justiça, isso não seria adequado, né? Pensando numa injustiça na totalidade do seu termo, né? Na integralidade do que a gente chama de justiça. Se uma criança quebrou algo, ela não vai ficar sem o almoço. Olha, eu privo a criança de uma situação de nutrir, né? De nutrir-se, de alimentar-se, em detrimento porque ela quebrou algo. Não tem proporção, né? Se a regra for violada, não há absolutamente necessidade para relocar as coisas em ordem. De uma repressão dolorosa que imponha de fora o respeito pela lei. Basta que a ruptura do elo social provocada pelo culpado faça sentir seus efeitos. Em outras palavras, basta pôr a funcionar a reciprocidade. Então, crianças mais autônomas, elas vão optar por esse tipo de sanção, né? E que é a sanção por reciprocidade. A justiça distributiva, quando a gente fala disso, e é importante a gente observar, né? Tem essa figura que eu acho que todo mundo conhece, que igualdade não significa justiça, tá? Então a gente vê lá a questão da igualdade, eu nem vou explicar, que eu acho que todo mundo já viu essas duas imagens, que não está todo mundo, né, no mesmo pé, então nós estamos aí em situações diferentes. Então, igualdade, todo mundo recebe o mesmo bloco ali para subir, do mesmo tamanho, né, mesmo tamanho de plataforma, e a justiça eu dou para cada um aquilo proporcionalmente à sua necessidade, ou seja, quem é menor precisa de 2 blocos para que consiga ver além do muro. Então, eu ofereço ao sujeito, né,
uma condição de justiça, aquilo que ele precisa, aquilo que é a sua demanda. As crianças mais velhas fazem seus julgamentos guiadas pela disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. E, a partir desse reconhecimento, aplicar a mais justa sanção em determinada situação. Ela busca pela equidade. Essa é, sem dúvida, a noção mais evoluída de justiça. E está diretamente ligada à autonomia. Piaget, ele observou que, a partir dos 12 anos de idade, havia uma tendência maior das crianças a utilizar um princípio equitativo, no qual as condições e características individuais das pessoas envolvidas na distribuição eram consideradas muito importantes na hora de tomar as decisões distributivas. Então, neste caso, a equidade não buscava privilegiar uns em detrimento de outros, mas objetivava tornar a igualdade mais efetiva através da análise e ponderação cuidadosa das questões pessoais e relevantes, ou seja, a gente considerar aquilo que o outro, de fato, precisa para tomar a decisão ou para ter um nível de igualdade. Eu gosto muito dessa imagem, né? Isso, para a gente pensar, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. E a prova é: subam na árvore. E aí nós temos vários animais assistindo a essa comanda. Todos têm a mesma possibilidade de subir na árvore, né? Então eu preciso proporcionar um espaço que seja coletivo, mas que atenda às demandas individuais. Nisso está o desafio da aprendizagem cooperativa, de se trabalhar em grupo. E aí tem um experimento, hoje, como a gente já está muito avançado no tempo, talvez eu não consiga, mas depois eu vou mandar o vídeo para que vocês assistam. É o experimento de Milgram, né? Então, eu vou deixar como tarefa para vocês assistirem esse vídeo. Obediência à autoridade. Então, aqui nós temos um autor, um cobaia e um assistente, né? Então, eu não vou explicar, eu vou deixar para vocês assistirem, mas porque senão eu vou dar spoiler, não vai ter sentido vocês assistirem o vídeo, né? Mas eu queria passar aqui, mas eu acho que não dá tempo, eu não sei nem com quanto tempo eu tô, Bruna. Tem uns minutinhos ainda, né? É um experimento de obediência às autoridades, como a gente toma as decisões, mesmo sabendo que as nossas decisões podem prejudicar o outro, né? Então, se eu falar muito da experiência, não vai ter graça assistir o vídeo, mas eu quero que vocês assistam para justamente trabalhar melhor aí na compreensão de vocês essa questão da heteronomia e da autonomia. Bom, só para a gente retomar, né, eu trabalhei com o livro Juízo Moral da Criança, então nós temos o respeito mútuo e o respeito unilateral. O respeito unilateral é aquele que ele é reforçado, ele é desenvolvido a partir de espaços de coação. E nós temos o respeito mútuo, que ele é desenvolvido a partir da cooperação, em espaços que a gente oportuniza a ação da criança sobre os objetos e a construção do seu pensamento a partir daquilo que ele faz e a partir das suas demandas reais. O adulto, nesse lugar, ele contribui organizando o espaço para que a criança se desequilibre, ou seja, para que ela tenha conflitos cognitivos, tanto no campo da aprendizagem quanto no campo das relações. Aprendizagem, eu quero dizer, né, o aprender dos conceitos ali, matemáticos, de língua portuguesa. A gente oportuniza espaços para que a criança seja desafiada a sair desse lugar, dessa estrutura que ele já construiu e conservou, e ele evolua para outra. Nessa perspectiva, o juízo moral na criança traz para nós uma compreensão muito importante, de que a criança, ela precisa ser olhada e precisa ser pensada como alguém que pode, que é capaz de desenvolver-se a partir também das suas escolhas. E essa é uma conversa que a gente vai ter outro dia. Bom, acho que eu consegui trazer algumas questões importantes. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, se foi claro, se tem alguma coisa que vocês não entenderam, porque eu fui falando, e não consegui ver se alguém perguntou alguma coisa.
mas acho que eu consegui trabalhar todos os conceitos. Bruna? Mas será que eu já caí? Não. Tem até mais 30 minutos. Simone, perfeito. Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Ficou claro? Deu para compreender? Não deu para compreender nada? Fiz uma bagunça na cabeça de vocês? Oi, Tiago. Oi. Mila, falando. Quando você falou de trazer a questão teórica para aquilo que a gente já faz, né? Não sei, para mim realmente ficou muito claro isso, né? O que você trouxe hoje é embasar mesmo a nossa prática, né? Nessa teoria. Não sei se todo mundo conseguiu perceber isso, né? Perceber nas nossas intenções, nas intenções de todos os momentos na escola, do trabalho em grupo, de quando a gente tem quando os grupos têm algum desentendimento, como a gente trata isso, a conversa que a gente tem com eles. Então, não sei se todos conseguiram perceber. E é muito legal, Mila. Nós fizemos aí uma discussão de dilemas com as crianças, né? Sim. Então, veja, essa é uma atividade cooperativa, a gente consegue fazer em grupo, coletivo. E nós ajudamos as crianças a observar uma determinada situação do seu ponto de vista. Veja, em momento algum nós cerceamos as crianças, nós só trabalhamos com perguntas. Nós não falamos o que está certo, o que está errado. Eles vão respondendo. E eles vão questionando uns aos outros. Isso é um movimento de ajudar a criança a olhar aquela situação, né, aquele dilema, aquela decisão, por outro ponto de vista. Veja, e aí eu preciso pensar que cada criança é única, ela vem de um lugar diferente, ela vem de uma família. Vejam, muitas das crianças, né, esse movimento cooperativo é muito difícil acontecer na família. São poucas famílias que trabalham dessa forma com a criança. E isso, no nosso país, não é ensinado. Pensem comigo, muitas crianças vêm de casa, gente, vivem num espaço coercitivo, de ameaças, de abusos, de desrespeito. Então, elas vêm para a escola e elas chegam na escola, elas encontram o mesmo espaço. Como que essa criança vai evoluir? Como que essa criança vai desenvolver? Ela não vai desenvolver. Né? Por isso que eu bato muito na tecla, Mila, que a proposta que vocês trazem para a escola é uma proposta que pode contribuir para uma sociedade melhor, inclusive. Porque nós estamos muito preocupados se a criança vai aprender a ler e escrever. E eu digo para você que em algum momento da vida a criança vai aprender a ler e escrever. Porque os idosos lá do EJA, mesmo depois de muito velhos, eles conseguem também aprender a ler e escrever. Só que algumas capacidades, algumas habilidades, algumas competências, eu não gosto de usar isso, mas é o que o currículo hoje traz para a gente, né, no Brasil. Só a escola pode desenvolver. Só a coletividade pode desenvolver. E como isso pode contribuir na aprendizagem? Então, o grande desafio é a gente pensar que não é uma bagunça, né? Mas tem bagunça. Porque nós estamos trabalhando com crianças, né? E não dá para a gente pensar um espaço de aprendizagem de criança que não tenha grito, que não tenha... Olha, a criança, ela desrespeita o outro por quê? Quando ela quer falar e não está sendo ouvida. Porque ela não sabe fazer de outra forma. Ela está num estágio do seu desenvolvimento ali na anomia, na heteronomia, que ela é egocêntrico. Né? Então, assim, como ele é egocêntrico, ele não consegue enxergar nada além do seu próprio umbigo. Vamos falar uma linguagem bem popular. Eu tentei trazer a linguagem bem para o popular, para não ficar assim muito academiquez, né, que a gente fala. Para a gente entender que essa criança não tem condições ainda. O que a gente faz para que essa criança consiga desenvolver a sua autonomia? E aí, ó, quando a gente faz a roda de conversa, quando a gente constrói a rotina, nós estamos fazendo um movimento também com essa criança, no plano da consciência, de construção coletiva e organização. Veja o quanto que é importante.
Quando a gente organiza um código, né, em que eu vi que vocês levantam a mão, para que eu estou manifestando que está me incomodando, e o outro consegue entender, né, que eu preciso falar. Veja, eu estou construindo para a coletividade, porque a vida não é solitária. A vida é social. E por mais que a gente, né, tenha hábitos de ter menos relações, né, tem pessoas que são mais reservadas, nós precisamos nos relacionar em todos os espaços. E isso não vem pronto na criança, isso é desenvolvido. Então a escola precisa ser esse lugar, né, de desenvolvimento da autonomia. Como eu desenvolvo a autonomia? E olha, eu vou dizer para vocês, é muito difícil a gente desconstruir esse diretor, esse professor, que foi construído nessa formação, tanto na sua formação inicial. Então vejam, eu estudei numa escola que eu não podia falar durante a aula. E eu sempre gostei de falar. Então olha o que eu fazia. Eu estudava o conteúdo antes da aula, e eu ia para a aula, e chegava lá na aula, eu ficava tirando sarro do professor. Eu ficava falando todo o conteúdo como se eu soubesse mais que ele. Mas porque eu não tinha espaço de escuta. Nenhum espaço de escuta. Eu não era ativo na minha aprendizagem. Eu tinha que aprender o que estava escrito no livro e reproduzir. Veja, para que serve tudo aquilo que eu aprendi? Eu não consigo usar para muita coisa. A maior parte das coisas eu decorei e eu já esqueci. Mas veja, tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, eu aprendi numa disciplina que chama aprendizagem cooperativa. Porque fez sentido para mim. Eu escolhi ir lá, eu escolhi pesquisar sobre isso, eu escolhi pensar essa teoria tão complexa, que é muito mais complexa do que isso que eu falei, e eu tentei falar numa linguagem que a gente pudesse conversar e até ser compreendido, né? Mas a gente é de um lugar de um desejo. Veja, a minha aprendizagem hoje está na minha mão. Eu quero aprender isso. Por que eu quero aprender isso? Quando vocês organizam por grupos de interesse, o que vocês estão fazendo é formar para autonomia. Eu posso escolher, eu preciso ter a responsabilidade de aprender algo. Mas como? A partir do que eu decido que é melhor para mim. Então eu quero aprender sobre robótica. Eu quero aprender sobre dinossauros. Eu quero aprender sobre como funcionam os carros. Veja, eu estou formando para a autonomia do pensamento, porque eu posso ter o desejo de ser um mecânico, e está tudo bem eu ser um mecânico. Mas a escola não forma as crianças para serem mecânicos. As crianças formam, desejam formar as crianças, e exclusivamente a escola privada, para o vestibular, para a medicina, para ganhar dinheiro e desenvolver o quê? O pensamento do capital. Então, esse movimento que vocês fazem na escola, de construção sempre coletiva, ele é o que o Piaget fala que deveria ser desenvolvido. O que vocês desenvolvem na escola é basicamente a teoria do desenvolvimento moral de Jean Piaget. Nós nos tratamos como iguais, nós chegamos sem conhecer as regras, nós pensamos na nossa vontade, mas nós dialogamos, nós damos oportunidade de fala, nós perdemos para as pessoas da secretaria e de fora tempo falando sobre o coletivo, sobre como a gente deve construir um ambiente melhor para a gente conviver, mas nós ganhamos muito, porque nós ganhamos um conhecimento que os livros não ensinam, porque eu preciso do outro para cooperar. Eu preciso do outro para que eu tenha a possibilidade de reversibilidade. Eu não adquiro a capacidade de reversibilidade sozinho. Eu preciso de alguns movimentos, depois a Bruna pode falar sobre isso, que ela trabalha muito isso, né, no livro dela. Questão, né, do Piaget, principalmente no primeiro, né, livro, fala mais sobre isso, né, dessas questões do desenvolvimento mesmo, do desenvolvimento da criança. E é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente tá... E aí, existe uma questão que o Piaget vai desenvolver, a questão do pensamento da linguagem, né? E aí tem até alguns pontos com Vygotsky que a gente pode trazer num outro momento. Quando a criança, ela organiza o seu pensamento e ela fala, né? E ela toma consciência daquilo que ela faz na prática, no plano do pensamento, aí a gente tem uma aprendizagem.
O que não acontece na escola, o que era para acontecer na escola e não acontece, né? É que a criança ela não reflete sobre o que ela faz, né? A criança ela só faz e ela faz Nem sobre o que escreve. nem sobre. Na escola tradicional, vou puxando para a escrita, né? Sim, pode falar. A criança não reflete não só sobre o que faz em relação a desvios de quebra de regra e tal, não somente em relação a isso, e nem em relação à escrita. Na escola tradicional, justamente falta isso. Tem exercícios mecânicos, tem exercícios de associação somente. Ligue a imagem à palavra, ligue o som a não sei o quê, bata a palma, só mecânica. Mas não tem reflexão. Por que eu preciso bater palma 3 vezes para Pocotó e 2 para casa? Por quê? Não só fazer pelo fazer, entendeu? E aí eu quero trazer uma reflexão, uma coisa que tem me provocado muito depois que eu visitei a escola, e eu já penso nisso há algum tempo, e eu tenho construído, para mim, algumas convicções, né? E uma delas é a grande pergunta: por que que as escolas que fazem desse jeito têm alguns resultados melhores? Porque o que a gente avalia quando a gente está falando desses resultados? A repetição. Então, eu ensino para repetir. Eu não ensino para refletir. Eu não ensino para questionar. Eu ensino para submeter o outro a uma cópia, a um xerox daquilo. Veja, então eu estou ensinando o outro a botar o xizinho no lugar certo. Eu não estou ensinando para essa criança que por trás desse xizinho, certo ou errado, tem um mundo de desejos de outras pessoas, tem o capitalismo, tem toda uma situação muito ampla, tem um mundo, né? Então, assim, ler e escrever é um direito de toda criança, e toda criança precisa aprender a ler e escrever. Mas esse objetivo não pode ser só o objetivo da escola, a qualquer custo. Porque o que nós temos visto hoje é uma sociedade que quer resultado, que quer nota. E a alfabetização das crianças é um processo individual desenvolvido no coletivo. Eu preciso do outro. Eu preciso do professor. Ai, peraí, repete essa frase, que frase mais linda do mundo, da formação do Encontro da Noite. Peraí. Eu já nem. Depois a gente vê na gravação. Eu tenho que ver na gravação. É, Vai ser título do capítulo, Tiago, do livro. Não, do livro não, de um capítulo do. Eu acho muito importante, Mila, a gente pensar sobre isso, porque vocês precisam ter essa compreensão. Até para que as pessoas consigam embasar aquilo que elas fazem em uma teoria. E eu vou dizer para você, há a teoria também que diga que fazer o xizinho no lugar certo é bom e funciona. E tá tudo certo. O que nos importa é olhar para o que nós fazemos e o que nós estudamos e dizer, tem um fundamento e tem resultados. Mas quais são os resultados? Talvez não sejam os resultados que todos esperam, mas são os resultados das nossas demandas. Então, por exemplo, quando você vê uma criança, eu vou usar o termo desajustada no seu comportamento, talvez não seja o termo mais adequado, mas para que todo mundo consiga entender. No seu comportamento cotidiano, óbvio, essa criança ela vem de situações lá fora. Como eu disse, essa criança não vem só com o cérebro, ela vem com o corpo inteiro, ela vem com seus desejos, com as suas vontades, com as suas frustrações, com o pai que é alcoólatra, com a mãe que bate, com a mãe que não tá nem aí para ela, vem com várias questões do seu gênero, talvez, né, das suas vulnerabilidades, às vezes essa criança passa fome. Essa criança que vem na escola, ela vem na escola e talvez ela não encontre na escola esse espaço de acolhimento. Como a gente garante a aprendizagem dessa criança? Se primeiro a gente não conseguir entender e compreender por que ela se manifesta dessa forma. E isso não acontece de um dia, Mila. Né? Isso acontece nas relações. Isso acontece na nossa organização. Esses dias eu estava, até uma amiga minha muito próxima, meu filho é muito bom de português, de matemática, tira boas notas, mas assim, não consegue arrumar o quarto, não consegue organizar a sua rotina.
Veja, isso é autonomia? Eu estou formando para autonomia? E não é só papel da escola, também tenho que trazer para a nossa discussão a família. Quando a gente traz a família para situação de aprendizagem, como vocês têm proposto, de estar conversando com as famílias, da família fazer parte do movimento de aprendizagem, nós estamos trazendo aquilo que a gente chama de sentido e significado. Porque a gente desenvolve um senso de pertencimento na criança, primeiramente. Porque se a minha família está aqui, ela valida tudo que a escola faz. Tudo que a escola promove. Veja como é importante a participação da família na escola. Eu estou falando família, gente, todas as configurações. Não estou falando de família tradicional brasileira, que eu estou longe de pensar nessa caixinha. Quando eu trago a família para dentro da escola, eu estou trazendo um senso de pertencimento para essa criança. E eu estou construindo também na família, eu estou desenvolvendo na família um senso de consciência do que aquilo que se faz na escola deve-se também ser feito no espaço de casa. Então, é muito legal a gente pensar nessa construção em conjunto com a família, né? Da família também entender quais são os processos da escola, por que a gente faz assim? Por que a gente não faz assado? Né? Então, eu acho que ajuda a gente também a embasar a nossa prática e fazer de uma forma melhor, né? De desenvolver melhor, né? esse espaço de aprendizagem para a criança. Lembrando sempre que o nosso foco ali na escola é a criança. Nós trabalhamos pela criança. Nós trabalhamos pela autonomia da criança. E a autonomia, gente, não é só saber ler e escrever. Até porque, para saber ler e escrever, eu preciso de várias outras competências e várias habilidades. Né, Bruno? Pode falar, Bruno, você levantou a mão, né? Eu ia ressaltar essa questão que você pontuou agora no início, no meio e agora novamente, da importância das relações, né? Nessa semana, na segunda-feira, eu estava passando por uma avaliação e eu tomei consciência durante essa avaliação que dependia muito da minha afetividade com os meus professores, o meu envolvimento com as disciplinas que eu tive na minha jornada, na minha trajetória, né, de estudante. Exemplo, a matemática. Eu ia muito bem com a professora Silvia, eu ia muito bem com a professora Cíntia, muito bem, assim, tirava 10 mesmo, sabe? Mas com outros 2 professores, eu ficava com 5, quase que de recuperação. Aí como que você fala que uma criança ela é ruim de matemática, se com uma ela tira 10, e tira 10 não porque é dada nota, mas porque ela realmente entrega aquilo que está sendo solicitado, compreende, tá? E com outra ela não compreende bulhufas. São frentes da matemática, assim, mas assim, a questão... Aí o que eu fazia? Eu pegava o conteúdo desses 2 outros professores e ia levar para aquela que eu me dava bem. Aí ela me explicava, aí eu entendia, aí eu me saía bem. Entendeu? Então, olha a importância, o peso das relações, né? Claro que não é jogar isso nos ombros do professor, mas, assim, um ambiente cooperativo, né? Um ambiente que eu tinha com essas professoras, eu consigo identificar isso, né? E tal, ele provoca, ele possibilita, ele dá essa brecha para essa construção do conhecimento, né? É uma condição necessária. Por si só, apenas não suficiente, porque também existem outros fatores, mas é uma condição necessária e talvez até indispensável. E aí Piaget estudou as crianças, mas a gente consegue ver todo esse desenvolvimento ou a falta desse desenvolvimento nos adultos. Veja, nós vamos voltar lá para o começo do que a gente discutiu. Quando eu coloco o meu Deus acima de todos e mato em nome dele, eu estou sendo autônomo ou eu estou sendo heterônomo? Uai, eu tenho que agir para o bem comum. Esse é o categórico imperativo de Kant, né? Que o bem ele precisa ser feito para mim e para o outro. O outro nunca pode ser usado como um meio para alcançar algum fim. Ou seja, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Veja, isso é coletividade.
E aí, quando a gente olha para o desenvolvimento moral, a gente entende, nessa perspectiva piagetiana, exclusivamente nesse livro, que estuda a criança, a gente compreende porque muitos adultos se comportam como se comportam, são como são. Porque não foram formados e não têm interesse em desenvolver autonomia, porque é caro. Esse tema da autonomia para nós, brasileiros, é muito caro. Nós viemos de toda uma situação, desde a questão da escravidão, a própria constituição do nosso país, de um movimento sempre hierarquizado, né, de poder. Sempre o que tem mais subjuga o que tem menos. Sempre o que possui mais, que tem mais posses, ele coloca o que tem menos em uma situação de subserviência, né? Então, assim, quando o professor ele se apresenta numa sala de aula como detentor do conhecimento, veja, ele coloca a criança lá embaixo. Eu tenho mais que você. Aí a gente já anula uma situação de aprendizagem. Porque, vamos dizer assim, uma situação de aprendizagem coerente, sadia, ela deveria acontecer aqui, ó. Entendendo quem é essa criança, da onde ela vem, por que ela vem assim, como eu chego aqui hoje, por que eu chego assim hoje. Veja, é um outro movimento. E aí o Piaget, ele fala no livro, eu até coloquei aqui, eu estava tentando achar enquanto a Bruna estava falando, para a gente fechar essa noite, ó, a moral infantil esclarece, de certo modo, a do adulto. Portanto, nada é mais útil para formar os homens do que ensinar a conhecer essas leis de formação. Ou seja, como que acontece esse processo de desenvolvimento. Nada é mais útil do que isso. Porque a gente precisa compreender esse espaço coletivo. E aí, só fazendo um gancho com aquilo que a gente estudou lá no nosso encontro presencial, e eu iniciei trazendo para vocês... Ti, rapidão. Mas é interessante a gente pensar, olha só, vamos criticar? Vamos dar um olhar crítico para isso? Uhum. Volta lá, Tiago. Na citação do Piaget. Olha só, nesse livro, o objetivo do Piaget não foi trabalhar sobre metodologia, sobre educação, não foi o objetivo. Né? E olha só o ano de publicação original desse livro. 1932, né? Esse livro, dentre assim os voltados para a questão da psicologia, a gente pode situar ele ali entre terceiro e quarto, em questão cronológica, né? Tem até uma lacuna da década de 20, esse é o primeiro da década de 30, né? E assim, ele não retoma esse assunto, tipo, não tem o Juízo Moral 2, tanto que são os estudiosos de Piaget que aprofundaram, Kohlberg, né, o Pudge, depois aprofundou a partir do Kohlberg, e temos Tiago, temos Patrícia, temos hoje pessoas que pensam sobre esses escritos e tudo mais. E veja que categoria que o Piaget coloca aí para o ensinar, né? E aí o meu olhar crítico tá, nada é mais útil do que formar os homens, do que ensinar a conhecer as leis? Aí a minha questão é, como que será esse ensino? Será que é o ensino que se tem? Né? Porque lá, já na década de 60, 70, quando o Piaget vai falar sobre a questão da pedagogia e da psicologia e tudo mais, aí ele fala sobre os métodos ativos, né? Sobre as formas de cooperação, que são imprescindíveis. Então, esse ensinar aqui presente em 1932, ele anuncia que é algo que tem que ser trabalhado sim. Olha só, não é ligado ao espontaneísmo, como às vezes o Piaget está atrelado, né? Inclusive na questão do conhecimento. Piaget não é espontaneísta, Piaget não é inatista, tanto em relação ao conhecimento como em relação à moral. E esse ensinar aí nos remete, então, coerentemente à visão dele de que não é na transmissão, não é o professor vai passar essas leis de formação para as crianças. O professor não vai ter a disciplina lá de moral e cívica, né? Para ensinar a moralidade, a questão da moral, né, Ti? Então era só para fazer esse adendo. Moral e cívica, a proposta que você tem de moral e cívica
não atende ao desenvolvimento que a gente precisa, aquilo que a gente precisa de fato, porque não reflete. É muito para a gente questionar mesmo. Por que a gente canta o hino? Por que a gente se coloca naquele lugar, né? A questão do ensino religioso, nós ensinamos todas. Então é uma discussão muito complexa. Eu gostei disso que a Bruna trouxe. Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado o conceito de socialização sob a ótica da epistemologia genética. Aí eu só queria fazer uma fala para que a gente entenda que a socialização é o nível mais alto de cooperação, tá? Então, quando eu estou falando de socialização, eu não estou falando só de colocar as crianças, veja, só colocar as crianças juntas ali. Só colocar as crianças juntas no mesmo espaço e jogar uma atividade qualquer lá, não garante o desenvolvimento da autonomia. Eu preciso de estratégias, de espaços, desde a hora que a criança chega na escola, desde a hora que bate o sino, sei lá se precisa bater o sino também, para a criança entrar no espaço, a forma com que a gente conversa, a forma com que os funcionários da escola servem a merenda, conversam com as crianças, porque não adianta o professor ter uma metodologia alternativa e os funcionários trabalharem com outra linguagem. É um espaço integral. Todos precisam entender isso. Desde quem abre o portão até quem limpa a escola. O espaço da escola. Então, é uma construção coletiva. É uma construção de sociedade. E por que nós não conseguimos ter essa sociedade? Porque a gente não consegue entender que a gente precisa agir de forma que a nossa máxima seja que o outro não seja um meio para a gente atingir os nossos fins. O outro precisa ser como a gente. Nós juntos vamos alcançar os nossos fins. E aí, quando eu falei da socialização no meu trabalho, eu trouxe um olhar sobre o aspecto do desenvolvimento intelectual, mas eu coloquei também algo sobre o desenvolvimento moral, porque é condição solidária, mas não suficiente, né? Do desenvolvimento de ambos. Que eu acho muito interessante a gente entender também que dentro do processo de desenvolvimento, a criança também precisa desenvolver alguns estágios que Piaget também chama, né, do desenvolvimento intelectual, para que ela seja capaz de conviver também com o outro. Né? Então, também está ligado. É uma questão de aprendizagem, é uma questão de intelectualidade. Veja, então é conhecimento, portanto. Trabalhar a socialização não é qualquer coisa. Não estamos falando de jogar as crianças lá e soltar a bola e deixar eles brigar. Eles não brigam, né? Até o ponto que eles não brigarem mais. Então, isso não é socialização. Socialização é que as crianças aprendam a resolver os seus problemas. Vai ter a briga, mas eles vão conseguir resolver os seus próprios problemas, porque eles conseguem se ajustar a outros pontos de vista. Eles conseguem se colocar no lugar do outro, que a gente está chamando agora de empatia, né? E a gente nunca vai conseguir sentir o que o outro sente, né? Mas a gente consegue entender que existe alguém além da nossa vontade, além do que a gente deseja e além do que a gente organizou. Então, eu acho muito interessante, Mila, vocês revisitarem em algum momento esse livro. Eu convido vocês também à leitura do capítulo 2 da minha dissertação, que fala mais sobre isso, da questão do desenvolvimento moral. O capítulo 1 vai falar muito da educação física, mas o capítulo 2 fala do desenvolvimento moral e da socialização, o caminho da socialização, o percurso da socialização, na perspectiva do desenvolvimento intelectual e também do desenvolvimento moral. Eu falo um pouquinho sobre a questão do ensino tradicional também e das novas alternativas em educação, as escolas democráticas. É um movimento que as crianças têm como crianças, terem voz, vez e tomarem pé das decisões, inclusive sobre a sua aprendizagem, porque o adulto não deve ser, dentro de um espaço de aprendizagem, o detentor do conhecimento, senão eu estou reforçando um pensamento transmissivo, né? Empirista, priorista, né? E a gente precisa pensar essas crianças de uma forma, como diz Paulo Freire, para emancipá-los, para a vida, para além dos muros da escola.
acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço demais. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Bruna, Não quero, obrigado pelo não quero convite. perguntar. Oi, Simone. Eu não quero perguntar, mas eu quero te agradecer. Fantástico. Muito obrigada. Que bom que foi útil para vocês e a gente pode conversar mais. Espero que a Bruna nos convide para outras conversas, né? E a autonomia. Você está convidado. A autonomia, ela só é possível através da cooperação. Tiago, não há outro caminho. eu não preciso convidar. Não precisa disso. Na verdade, não precisa nem ser eu. Se elas quiserem, se não, que autonomia é essa? Vocês podem ter livre conversa, e assim como você também. Se você quiser, você pode propor. Não é a intenção, gente. Por favor, hein? Vocês tomem jeito. E saibam que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bom e tem, sim, respaldo teórico e a gente precisa estudar, né? E também a gente precisa ouvir outras perspectivas, né? Para além daquilo que a gente... E é importante esse movimento, por isso que eu acho que a universidade precisa chegar mais perto da escola, porque ajuda vocês, né? No trabalho de vocês, tanto para justificar a prática, como para entender que o que a gente está fazendo é um caminho assertivo, né? E eu acho muito importante essa parceria da universidade e não só fazer o que eu chamo, né, o academiquez ali, produzir, não, mas a gente poder conversar e refletir sobre o que nós estamos fazendo dentro de uma escola, né? Quais são as nossas metodologias, a forma com que a gente se organiza, né? Pensando sempre em formar essas crianças para uma consciência autônoma, né? Tanto no plano da consciência como no plano prático, né? Lembrando que acontece na consciência e no plano prático. Nós vimos aí o que o Piaget traz. No prático e depois na consciência, na verdade. Isso, é. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por abrirem mão, né? Toda escolha é uma renúncia. E obrigada por renunciarem aspectos da vida pessoal, né? E tudo mais. E primarem mesmo por esse momento formativo. Ter sido útil, ter feito sentido, né, Tia? Essa é a maior vitória, a maior conquista. Tiago, agradecimento imenso também, porque estamos cansados, né? Viemos aí de uma jornada formativa também durante o dia, longe e tudo mais. Então me dá vontade de chorar, porque é muito bom. E isso é o melhor, na verdade, que a gente pode colher, né? Estou muito feliz. Preciso dizer, estou muito feliz de poder estar com vocês, de poder ter essa conversa. Eu acredito muito no trabalho de vocês. Estou muito feliz e, de alguma forma, também de encontrar aqui nesse espaço sentido para aquilo que a gente estuda, né? Porque lá na universidade a gente ouve muito falar do trabalho que vocês desenvolvem, né? Mas encontrar sentido e conseguir olhar... eu acho que o que mais me motiva nessa conversa, e eu estou dentro de um sistema de educação, dentro da escola, né, como vocês todos estão, da escola da educação básica, é talvez a gente pensar que existe uma possibilidade de fazer. E nós não vamos conseguir mudar tudo, né? Mas nós conseguimos ter influência em alguns espaços e repensar algumas práticas, e vocês nos ajudam muito nisso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Estão cansados, sim, tá tudo cansado, a gente está sempre, né? Mas assim, que gostoso a gente ter essa oportunidade de poder falar, de poder ser ouvido. Então, agradeço muito, Bruno, a oportunidade e o pessoal da escola. Eu sei que é horário de HE, vocês estão aqui porque precisa, mas a disponibilidade de ouvir, isso é muito importante, né? Ouvir e aprender sempre. A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Beijo, gente. Boa noite. Peraí. Obrigada, gente. Eu quero deixar registrado a última frase. Desculpa o horário, mas é para finalizar. Isso chamou a atenção e é por isso que eu amo vocês. Vocês têm muita teoria. Boa. Acabou, porque do meu ponto de vista a minha é a coerência. Mas é super fundamentado. E como o Thiago falou, não é só vocês que recebem. A gente recebe por ter vocês nas nossas vidas. Viu?
Vocês são a prática da nossa teoria, assim como nós somos a teoria das suas práticas. É uma relação mútua, até nisso. É uma relação dialética, uma relação de troca verdadeira, né? E que vocês sempre nos tenham como pares, porque isso pra gente é um privilégio. Tá? Beijo, boa noite. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Até, boa noite.